abra sua Bíblia no livro de Isaías. Então você vai abrir em Salmos, depois vai ver Provérbios, depois Eclesiastes, e logo você vai encontrar, depois de Cântico dos Cânticos, Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 20. Isaías capítulo 1, versículo 18 ao 20. Preste muita atenção, que o Senhor vai te ensinar algo muito especial. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a santa palavra de Deus na penúltima mensagem da série sobre obediência. Diz assim, versículo 18: Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Versículo 19. E se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Versículo 20 e último. Mas se resistirem e se rebelarem, ou seja, desobedecerem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Então eu já li esse texto durante a série. Volta, por favor, para o 18. E eu quero só rapidamente te mostrar na palavra, porque está na palavra, o próprio Deus, ele fala. Em Malaquias, ele manda a gente fazer prova dele. Eu acho isso excepcional. Ele dá permissão para a gente fazer prova. Senhor, então prova que o Senhor é comigo, faz isso, isso, isso. Me concede isso aqui, realize esse sonho. Você tem que estar na obediência e na palavra. Aí ele vai cumprir. E aqui é o único lugar que ele vai para o profeta Isaías, que estava fazendo alguns questionamentos para ele, e ele fala isso aqui, ó. Vem, Isaías, vamos, uma outra Bíblia que eu tenho, a tradução eu acho bonita, porque ela fala assim, e Deus fala para Isaías, vamos arrazoar sobre este assunto. Eu acho isso lindo, é o pai falando para o filho, vamos conversar sobre isso? Vim depois, arrazoemos, obrigado, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, ou seja, vermelho, sabe? Eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Ou seja, Deus ele fala assim, Isaías, vamos conversar sobre esse negócio? Porque você está aí fazendo várias alegações, colocando seus erros, seus pecados. Lembra que Isaías falou? Eu sou um homem de impuros lábios que habita no meio de povo de lábios impuros. Ou seja, provavelmente ele falava algumas coisas que não agradavam a Deus. Mas aí, entre outros, depois ele vai levanta outras coisas diante de Deus e Deus vai lá e fala para ele, fica tranquilo, vem, vamos conversar, vamos arrazoar sobre esse assunto aí. E aí ele continua, pode botar, e ele fala, eu vou transformar a sua vida, eu vou tornar o que é vermelho em algo branco, como a lã, sabe? Purificação. Se quiser, aí Deus, ele vai lá e fala, isso aqui você tem que observar, gente. Você pode estar na igreja, você pode ser bonitinho, você pode ser profeta Isaías, mas ele vai lá e fala, olha a fala de Deus. Vem aqui, vamos conversar? Você pode estar em pecado, você pode estar com pecado vermelho. Eu posso fazer ficar branco como a lã. Agora, tem uma coisa. Se quiserdes e me ouvirdes. Você tem que querer, você tem que me ouvir. Na outra tradução, obedecer. Aí sim, vírgula, a condição. Aí, se você quiser, se você me der legitimidade para agir na sua vida, através da obediência, e você ouvir, porque não adianta você querer fazer uma coisa, você não está me ouvindo, não tem aquela pessoa que fala assim, ó, vai lá, a Laurinha não está aqui não, ela é assim, pega isso, isso e isso, você está pedindo ainda, dando as instruções de onde está e tal, ela já está saindo. Daqui a pouco eu mando ela pegar o carregador, ela vem com a escova.
Ela ouviu, mas ela não entendeu, ela não parou, ela não prestou atenção, ela não arrazoou o assunto. Sim, pai, o que que é? O que que é mesmo? Aonde está? Em qual gaveta? Não. Você está falando. Ela me ouviu? Sim. Mas ela saiu antes do tempo e foi fazer o que queria fazer, voltou com o resultado errado. Nós fazemos isso com Deus. Você está na igreja, Deus está falando, você até está ouvindo, mas no final você vai fazer do seu jeito e o resultado vai ser errado. Então, se vocês quiserem e me ouvirem, vocês vão comer o melhor desta terra. E aí você imagine o que seja o melhor dessa terra. Deus está dizendo, eu vou te dar o melhor dessa terra. Seja o que você entende que seja o melhor desta terra. Uma boa alimentação, eu sei exatamente o que seria para mim o melhor dessa terra. Eu quero uma boa alimentação, eu quero ter um cantinho para, né, poder plantar. Quem aí já passou dos 40 fica com essas ideias malucas, né? O jovem, ele quer comprar roupa, tênis e tudo mais. A gente quer o quê? Uma terrinha para plantar um negocinho, para colher um negocinho, para ficar olhando para o passarinho, né? Essas coisas todas. Então, o melhor para mim seria isso. Mas tá tudo bem. Ou vocês ouvem e obedecem, ou vocês também têm o livre-arbítrio. Olha, Deus falando. Recusar, entendeu? Ser desobediente, sereis devorado pela espada. A espada fala de destruição, fala de morte, fala de uma série de reações. A espada na Bíblia, Jesus fala, não vim trazer paz, vim trazer espada. Como assim? Ele traz divisão. Aí ele fala entre a mãe e a filha, entre a nora e a sogra, porque se uma defende uma coisa, a outra defende outra, vai ter divisão. Tá? Então, espada é divisão, é problema, é situações. Porque a boca do... Aí ele fala, sou eu quem estou falando. Isso me dá até um medo. Então, o cristão ele tem que ler isso e olhar e falar, meu Deus, eu preciso, Deus, me ensina, um mês é pouco, eu quero que fique o pastor. Agora, cá entre nós, se eu fico um ano pregando sobre obediência, a gente ia sair da igreja, irmão. Só fala de obediência, tem que obedecer. O pastor é chato. Ei, irmãos, ai, como eu queria ficar um ano, alguém me ensinar sobre obediência. Então, eu quero liberar algumas chaves para a sua vida em nome de Jesus. Vamos lá. Muitos buscam prosperidade, mas esquecem que a chave não está apenas no trabalho ou esforço humano. Aqui eu ensino isso para os meus filhos. A chave não está no esforço humano, na graduação, na profissão, no salário. Não está, não está. A chave está em ouvir a Deus e obedecer. É Deus te orientando, você obedecendo e fazendo, ainda que aquilo seja difícil. A obediência é o segredo que ativa a promessa. Abraão desobedeceu, deu problema, o problema de Abraão até hoje, porque toda desobediência gera resultados lá para frente negativos. Já a obediência atrai a bênção e essa bênção é para sempre. Então, quando eu aprendi isso, eu entendi que eu precisava obedecer a Deus e que isso seria o segredo para ativar promessas na minha vida. Então, na minha época, quando eu comecei o meu processo de como uma ovelha, né, não como líder ou como pastor, eu lembro que tinha coisas que eu falava, eu lia na palavra, ouvia nas pregações, eu falava, meu Deus, eu tenho que fazer isso, meu Deus, eu tenho que parar de fazer isso, meu Deus, eu ficava questionando e tudo mais, eu queria entender, eu ficava perguntando à minha irmã mais velha, e aí minha irmã foi e falou isso, olha, Ney, nem tudo na Bíblia é para você entender, é para você crer. Creia que Deus vai te abençoar se você tivesse composto. Mas eu vou ser bobo. Eu ficava questionando, eu falava, não, você vai obedecer, Deus vai te honrar pela tua obediência. Deus vai te honrar pela tua obediência. Eu ficava sem entender isso. Como que Deus vai me honrar por algo que eu vou ser boba, ele vai me honrar porque eu sou bobo? Aí eu comecei a entender que a instrução que Deus dava era para o meu bem, era para que eu conquistasse. E verdadeiramente eu fui entendendo isso depois de muitos anos e Deus realmente ele vai fazendo. Às vezes alguém faz algo contra você e a sua vontade é fazer algo contra aquela pessoa. A pessoa faz alguma coisa, fala de você quer retribuir aquilo na mesma proporção. E aí Deus fala, fica quieto. Aí Deus fala, faz isso. Aí você fala, mas isso aí não é o que eu queria fazer. Eu queria fazer isso aqui, Senhor. Aí Deus fala, não, fique quieto. Não fale, não reaja. Ou faça assim. E aí você vai ali e obedece. Lá na frente, você é abençoado.
Independente da pessoa, se a pessoa continua a mesma, se a pessoa mudou, se a pessoa não mudou, se a pessoa está se lascando, se a pessoa está se dando bem, você é abençoado. Você é abençoado. Então, a primeira chave é a condição para você receber a promessa. Fala assim, pastor, qual é a condição para eu receber as promessas de Deus para a minha vida? Vamos lá. Isaías 1:19 mostra duas condições. O texto que nós lemos aí. Primeiro, querer. Ah, pastor, mas eu quero muito. Ah, é tudo que eu quero, que o Senhor cumpra as promessas. Mas será que você quer, mas você está obedecendo? Segundo, ouvir. Pastor, mas eu estou aqui ouvindo o senhor pregar a palavra de Deus. Lembre-se da história da Laurinha. Ela estava diante de mim, ouvindo o que eu estava falando, mas a concepção dela, o entendimento dela e a precinha dela, o jeitinho dela e tudo que envolve a vidinha dela fez com que ela ouvisse pela metade, saísse e tudo bem, voltasse, fez o que eu falei, mas o resultado foi totalmente o contrário da orientação exata. Foi o que eu falei aqui no início do culto sobre a ovelha que está sendo atacada há 2 anos, só asseverando, porque não atentou para as instruções que foram dadas. Quando eu falar, faça o decreto, fale isso, anule isso, peça perdão na hora da ceia, faça isso, você tem que pegar aquilo, obedecer. Não é porque você está obedecendo ao pastor, você está obedecendo a uma instrução espiritual. Quantas vezes na sua semana ou no seu mês você recebeu uma instrução espiritual aí na rua de alguém? Pode acontecer de no seu trabalho alguém ser usado por Deus para te dar uma instrução, mas é muito raro. Não é toda semana que você recebe instruções, orientações, exortações, disciplina. Você não recebe, gente. Aí chega na igreja, você está desacostumado a receber. Então, o que eu coloquei no meu coração? Senhor, fala comigo. Senhor, me ensina. Então, a primeira coisa é querer e ouvir. Você tem que querer e você tem que ouvir. Há uma diferença em ouvir e escutar. Vamos trabalhar que o ouvir aqui, pelo texto, seja o correto. Você só escutou. A Laurinha, ela só escutou o que eu falei. Ela não ouviu. Ela não internalizou. Ela não, sabe? Então, assim, em nome de Jesus, tudo que for dito pela palavra. Eu não estou aqui te ensinando o gibi da Mônica. Eu não estou aqui te dando a lição do Cebolinha. Eu estou dizendo que Deus falou com o profeta e ele deixa ali chaves para nós. Então, a primeira chave é essa: querer e ouvir. Eu tenho que querer e eu tenho que... Tem até outro texto que fala: se atentamente ouvires a minha voz. Tem que ter atenção. É por isso que no culto não pode ter elementos para tirar a atenção. A pessoa tem que estar focado. A pessoa tem que entender. Aprendam isso para a vida de vocês. Tudo que é sério, tudo que vai te trazer resultado, você tem que se concentrar para receber, seja estudar para concurso, seja estudando na escola, seja na faculdade, seja nas relações. Para você realmente entender, você tem que focar. Você tem que se conectar com aquela situação. Então, quando a nossa vontade se alinha à vontade de Deus, que aí eu quero, ouço, obedeço, aí eu alinho a minha vontade com a dele, porque foi ele quem pediu. Então, aí sim, o que eu pedi, ele vai atender, porque está ali, ó, na mesma sintonia. E aí, a prosperidade verdadeira é fruto da obediência. Então, nesse primeiro ponto, a condição para a promessa é querer, ouvir, e aí você querendo, eu quero ser chamado a atenção por Deus. Quebra a minha vida e faça-me de novo. Ninguém quer, irmão, todo mundo... Ei, alguém aqui, não sei se foi o irmão Mário, pregou sobre a poda, né? Falou no meio da pregação sobre a poda. Foi algo assim, né, irmão? Né? Poda é bom? Irmã Vanessa? Poda é bom? Dói, irmã. Chora. Muito, é? A poda não é boa. A poda deixa você, dói, machuca e ainda deixa você com perdas. Aparentemente, aquelas folhas todas caem, fica às vezes só o galho com meia dúzia de folha. Mas depois da poda, quem aqui já fez isso sabe o que acontece. Flor,
novas folhas. Acho que foi o irmão Carlos trouxe a foto, não sei onde ele passou, foi lá no dos casais, né? Ele podou lá uma árvore, uma amoreira, amora, pé de amora, e aí, interessante, ele cortou, podou, e aí você vê os brotos verdinhos, lindos, assim, estava seco, né? Em um pedaço ele cortou, ficou tudo com um broto verdinho, e é um verde lindo. Fica um verde claro, depois fica um verde bem forte. Então, quem não entende isso não obedece. Quando a poda vem, reclama. E ele mesmo falou, Jesus falou, quem estiver em mim, eu vou podar para que dê mais. Só que quando chega na hora da poda, que o pastor vai podar, e outra coisa, quem é que vai podar? É Deus ou é a autoridade espiritual que Deus colocou na terra? Então, como que você vai rejeitar algo que pode estar te confrontando, mas aquilo é real? Por exemplo, pregação de um mês sobre obediência. Talvez tenha gente que fale assim, nossa, que chatão, hein? Manhã, obediência. À noite, obediência. Agora... Não. Eita Deus, já entendi, Senhor. Se eu faltar num culto, eu não vou ouvir. Aí eu vou ouvir no outro, vai falar do que eu não quero ouvir. Aí eu vou ouvir no outro, vai falar, olha lá a foto que ele botou lá. É que não dá para, tinha que ser um pouquinho maior. Mas estava seco, ele podou. Ali você vê assim, ó, se você for observador, você vai ver que aqui na pontinha está um verde clarinho, né? Olha lá, é isso aí, irmão. É isso aí que Deus vai fazer com você. Você quer? Amém? Então, já quer? Ouça o que Deus está falando. Segundo ponto, obediência atrai o favor de Deus. José no Egito prosperou porque era submisso, obediente a Deus em todas as circunstâncias. Está lá em Gênesis 39, 2 e 3. José estava no poço, foi obediente. Estava no palácio, tirando onda, trabalhando com o rei, era obediente. Foi jogado na prisão, ele continuou tão obediente que o carcereiro deu a ele a chave da prisão para ele gerenciar, tomar conta dos outros presos. Volta ele para o reino, se torna governador, continua obediente. Isso para mim me ensina muito. Tem gente que está na peleja, já para de obedecer. Está na bênção, o que o pastor fala é bênção. Está na peleja, o pastor fala, aí eu já não gostei não, pastor. Isso aí não. Isso aí não. Então, ok, está tudo bem. Só que esse processo interrompe no mundo espiritual muita coisa sobre a tua própria vida. Quem está entendendo, diga amém. Quando a pessoa desobedece, gente, por favor, vamos ser maduros. Eu não estou falando sobre uma obediência cega. Eu não estou falando sobre um pastor que é errado, que é um cara todo lascado e quer mandar na tua vida e te mandar fazer coisas que não faz sentido. Isso nem eu obedeceria, porque nesse caso é outra história, é outra coisa. Eu estou falando da palavra de Deus, da palavra dele e de alguém que você vê como referência e que tem lutado para ser referência para a tua vida. Então, peraí. A palavra de Deus está me ensinando, e olha, isso aqui não é sobre o pastor, estou me colocando como exemplo, porque eu sou o pastor da igreja, o líder espiritual. Mas me tirem, esqueça. Quer me desobedecer? Me desobedeçam. Quer me desobedecer? Desobedeçam. As consequências serão de quem desobedeceu. Eu vou continuar sendo abençoado pela minha obediência. Agora, antes de mim, vem o próprio Deus, que nós acabamos de ler, e a palavra dele, que é a instrução escrita. Isso aqui são 2 testamentos, Antigo Testamento e Novo Testamento. São 2 documentos deixados por alguém muito importante, dizendo, se atentamente ouvires a minha voz, se obedecer, comerão o melhor da terra. Se não obedecer, a espada vai comer no lombo. Mas quando eu falo isso, parece grosseiro. Mas como falamos na parte da manhã na escola bíblica, as pessoas estão muito... Porque assim, quando você vai para a internet... Fala a verdade, quantos cortes você e eu assistimos falando de coisas bonitas? Pregações com aquele texto bonito, com aquela fala bonita, ou aquele pregador falando bonito. Porque nós temos o poder de escolha na internet, então você vai passando ali, você vai ouvir aquela reflexão do dia, as coisas bonitas. Ninguém quer ouvir coisa feia. Então, se tiver uma repreensão, você pula. Aí a gente vem para a igreja desse jeito. O pastor está falando uma coisa que não é legal, você tenta passar com o dedo, mas não dá não, irmão. Aqui é vida real. Aqui não é o virtual, em que você
vem um vídeo, a pessoa está repreendendo você, que é desobediente e tal. Você diz, isso aqui não. Aí entra o David Leonardo, queridos. Aí você, é isso, ai, meu de Deus, esse rapaz. Ele é de Deus, tá? Tô brincando. Mas o que acontece? Algumas coisinhas que não estão muito dentro da palavra, mas isso acontece, eu também erro. Vamos lá. Vocês estão entendendo isso? Eu prefiro que a palavra de Deus me confronte, como foi dito na IBD, para a gente mudar, ser confrontado para transformar, até porque, meu irmão, coloca essa sentença no teu coração. Você não encontrará lá fora pessoas para te exortar, te ensinar, para fazer coisas para você crescer. Você vai encontrar pessoas para te dar palavra de desânimo, pessoas para te criticar. Não é exortação, é crítica pela crítica. A pessoa quer te derrubar. Aí ela vai lá e fala, você está errado aqui. Ela está querendo te derrubar. Agora, pessoas com intenção boa no coração de te ver crescer, de ver você sair daquela situação, parar com aquela atitude, parar com aquela postura, eu te digo isso, só em Deus. Só em Deus. E aí, os nossos pais já não têm mais esse poder tão grande. Infelizmente, muitos pais e mães não têm mais esse poder e a gente fica entregue à própria sorte. Então, só nos resta a poderosa palavra de Deus para nos instruir, para nos corrigir, para nos redaguir, como diz a palavra, para entrar como espada e fazer divisão de juntas e medulas. Então, eu tenho que ter esse entendimento sobre obediência. E aí, José obedeceu, Abraão foi abençoado porque obedeceu a ordem divina, mesmo sem entender. Vai para um lugar aonde sai da tua parentela e vai para um lugar aí que eu vou te mostrar. Irmão, se eu ligar para você, fulano, vai lá na cidade lá, chega lá, eu vou te falar o que você tem que fazer. Irmã Liliane, irmã, quando terminar o culto aqui, vai lá na cidade, quando chegar lá você me liga. Irmã Liliane vai para Universal, vai para outra igreja. Aqui ela não vai ficar. Aqui, pastor doido. Imagine Deus falar para você isso. Eu acho lindo como aquele povo, eles obedeciam simplesmente pelo fato de quem estava falando. E aí, quando eu vejo isso, ele obedece. Quando ele desobedeceu sobre o filho, ele desobedeceu, ele não só trouxe maldição para a vida dele, para a família dele, problemas emocionais para ele, para o menino Ismael, como até hoje a consequência está aí. Decisões que você toma hoje afetam o seu futuro. Obediência ou desobediência de hoje afeta o seu futuro. Nós tivemos um encontro com os jovens da igreja e adolescentes. Foi falada uma palavra muito interessante sobre isso, né? A irmã Kari trouxe uma palavra excepcional falando exatamente sobre isso. Decisões são tomadas agora que podem afetar o seu futuro lá na frente. Então, eu vou aqui para o terceiro ponto e penúltimo. Prosperidade integral. A submissão ou obediência não gera apenas prosperidade financeira, mas prosperidade integral. Sabe o que significa isso? Quando você obedece, não é só sobre dinheiro, mas você vai ter prosperidade espiritual, que é com Deus, você vai ter discernimento, maturidade, você vai ter uma visão diferente quando você é obediente. O pastor falou, a irmã pregou aqui, seja quem estiver pregando aqui, não é só o pastor. E você, não, eu vou obedecer e tal. Você, espiritualmente, você começa a se desenvolver. Quando você fica relutando, quando você fica, questionando, você fica ali, acaba que o teu espiritual vai ser comprometido. Não tem como a pessoa ser espiritual desobediente. A gente vê muito isso, pessoas que participam de grupos de oração, de libertação, de intercessão, do movimento da igreja, são pessoas extremamente, aparentemente, na grande maioria, espirituais, mas elas, por serem muito espirituais, elas são muitas vezes desobedientes. E acaba que na vida da pessoa, a pessoa sofre horrores por causa da desobediência. É homem de Deus, é mulher de Deus, prega bem, faz isso, faz aquilo, mas é desobediente. É igual filho bonito e filha bonita. É bonito, todo mundo elogia, mas em casa você sofre, quase morre do coração, porque o filho ou a filha é desobediente. É sobre isso. É uma bênção lá fora, mas em casa é um caos. Aí eu não vejo coerência bíblica nisso. Isso para uma criança, adolescente, até um jovem a gente aceita porque ele não tem a cabeça ainda, né, no lugar 100%. Mas nós, de entendermos isso. Então, precisamos entender isso. E aí, é na área espiritual, emocional, para ter paz no coração, irmão. É melhor obedecer do que sacrificar. A Bíblia diz isso.
Por quê? Naquela época eles queriam fazer sacrifícios, queriam matar animais, queriam fazer grandes sacrifícios, fazer um som de coisa, mas não obedecia a ele. Aí ele falou assim, ei, eu abro mão desse sacrifício, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Porque, para mim, eu quero obediência. Se vocês obedecerem, vocês estão me agradando, estão me adorando. Não adianta fazer o sacrifício, mas não me obedecer. Não adianta querer fazer um sacrifício para que todo mundo veja, mas, no fundo, a nossa relação de pai e filho não está legal. E aí, na área emocional, você vai ter paz no teu coração se você obedecer. Na área familiar, vai ter harmonia no lar. Repara bem, quando um filho ou uma filha está desobediente, o que acontece na casa? Tribulação. Pode ser criancinha, irmão. Uma criancinha ali, a criancinha perturba o ambiente, sim ou não? Aí quando é adolescente, está na rebeldia, dá paz? Não dá. Então nós, pais, adultos, pessoas mais de 30 para cima, sofremos com a desobediência dos nossos filhos, ou primos, ou sobrinhos, mas quando chega na nossa vez, a gente faz a mesma coisa. Aí o que acontece? Na família não há harmonia. Lá em casa a gente fala, a gente dá uma instrução. Eles não atentam para a instrução, fazem do jeito dele, dá ruim. Aí eu falo aqui, tá vendo? Esse problema poderia ser evitado. Esse desgaste aqui que a gente está tendo poderia ser evitado. Mas por quê? Eu falei uma coisa e vocês fizeram outra. Então ouçam quando eu falar para tudo. Aí você vai falar, nossa, é legalismo. Não, princípio de autoridade e obediência, porque se há obediência, você vai desfrutar de paz e harmonia no lar. Quando é que não tem paz? Quando ninguém obedece a ninguém. Quando a esposa não obedece o marido não obedece a esposa, o filho não obedece a mãe, não obedece o pai, e ninguém obedece a ninguém, vira um pandemônio. Então, e também na área profissional, sucesso no trabalho vem pela obediência. Pastor, aquele chefe, não sei o quê. Escuta, o chefe pode ser o que for. Se você fizer o que é certo, se você obedecer, se você cumprir o que foi proposto lá no contrato de trabalho, e você até fazer além, porque aqui há uma milha, Jesus ensinou isso, andar uma milha a mais. Se você fizer além do que te pediram, eu te garanto, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Pode não ser aquele patrão, lá o patrão é o Satanás, mas está te dando um salário, está te pagando. Mal ou bem, a sua família depende daquilo ali. Eu vou desobedecer porque ele está sendo mal. Não, eu vou continuar obedecendo. Eu vou pagar o preço, olha lá, todo mundo desobedece, está se dando bem. Eu estou obedecendo, estou me dando mal. Pode botar no papel. Lá na frente você vai se dar super bem e as pessoas que desobedeceram se darão mal. Eu sei disso, vivo isso, vivi isso e vejo isso o tempo todo. Quem desobedece só se lasca. Eu não quero, aos 49 anos, pagar para ver. Quem está entendendo, diga amém. Então você tem que decidir, eu quero te obedecer, Senhor. Eu quero pegar essa série e verdadeiramente me debruçar sobre isso e não mais errar com o Senhor. E aí, o quarto ponto, a submissão abre portas. A obediência, melhor, abre portas. Por isso a chave que você vai receber. A obediência sempre encontra portas abertas, porque Deus mesmo vai adiante dele. Quando você obedece, Deus vai à tua frente. Quando você desobedece, tu está sozinho. Quando você obedece, Deus está na tua frente. Quando você desobedece, Deus te entrega a própria sorte. E geralmente a nossa sorte é muito ruim. Então, o Senhor, olha o que diz Deuteronômio 28:12. Coloca, por favor, irmão Josias, Deuteronômio 28:12. Nós vamos ler junto aqui, ó. Olha o que acontece com o obediente. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. Olha isso. Abrirá o céu para dar chuva à tua terra no tempo e no seu tempo, no momento certo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Tudo que você fizer será abençoado. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Aí você conhece Deuteronômio, se atentamente ouvires a minha voz e obedecer, comerei disso, fala tudo direitinho. Esse bababá, sabe o que é? É de ovelha. Tem uma ovelha aqui que quando está conversando, ela fala bababá. Ao pastor, por osmose, pegando o jeito da ovelha, como vocês pegam também meu jeito, né? E eu pegando o jeito. Essa ovelha, ela vai contar as coisas. Toda vez que ela vai contar alguma coisa, ela fala, aí pastor, não sei o que lá, bababá.
Olha o pastor fazendo bababá na pregação, na palavra de Deus. Senhor, tu sabes, Senhor. Olha o que eu acabei de falar. Porque na palavra de Deus diz, né, comereis melhor até bababá. Aí Deus falou assim, o quê? Como assim? Não, Senhor, tu sabes aqui. É as ovelhas que tu me deste. Entendeu? Mas, enfim, brincadeiras à parte. Escute bem isso. O Senhor, ele vai e diz para você o que vai acontecer. Ele vai abrir bom tesouro se atentamente você obedecer. Mas parece que as pessoas têm dificuldade disso. Ah, pastor, e Deus vai usar pessoas, o pastor para te dar instrução, para te dar orientação, a pastora, os irmãos que vão vir pregar aqui, é a palavra dele para te instruir. Então, a bênção de Deus não é resultado de sorte, mas de submissão e obediência. Quer receber bênção, obedeça. E obedecer não é quando está tudo bem. Porque não faz sentido. Se está tudo bem entre nós, eu falo assim, pega uma água ali para mim. Você vai pegar com prazer. Agora, você está chateado comigo. Ou então você chegou aqui e está com a vida enrolada. Está brabo. Aí eu ainda chego e falo para você, pega uma água lá atrás para mim. Pastor, gosto de mandar. Sinceramente, a água vinha até amaldiçoada, irmão. Não sei o quê. E se for, irmão, tipo, seite, cospe até na água. Não sei o quê. Não, irmão. Senhor, eu não sei não, pai. Não sei o que o senhor quer de mim. Lá fora eu já estou me lascando todinho. Eu chego aqui, o pastor me bota para dar água para ele. Sinceramente, Senhor. Mas olha só, Senhor, me trata. Eu estou muito chato, eu estou ranzinho. E você vai orando a Deus, Deus vai te tratando. Às vezes aquela ação está com uma bênção sobre a tua vida. Quem entendeu, diga amém. Aquela água foi Deus usando o pastor sem saber de nada para mandar você pegar uma água. Só para ver. Deus falou assim, eu vou ver se ele está obediente mesmo na luta. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão conseguindo alcançar? É esse nível de obediência. É de você estar chateado, é de você estar, meu Deus, só Deus sabe o quanto eu trabalhei triste, quebrado, chateado. E às vezes, não chateado com Deus, mas bastante pensativo sobre Deus. Quando eu ia para a escola bíblica dar aula, com fome ou cheio de lama dentro do sapato, porque o sapato estava furado, e eu ia a pé e voltava a pé. E eu ia para lá, dava aquela aula do jeito que eu dou aqui, sem mudar. Senhor, eu vou obedecer, mas... Puxa, mas eu não deixava, não posso ir porque eu não tenho dinheiro da passagem. Não, porque eu morava perto também, relativamente perto, de Salim para Vila Nova. Tá? Estou mandando você que mora em Cosme vir a pé, em nome de Jesus, não entenda isso, tá? Estou falando de quem mora, que dê para andar. A irmã Mari pegou a piada, né? Mora na posse, se não tiver passagem, vem andando, ok? Estou brincando, hein? Não faça isso. Eu estou indo a pé, tá passando a gente de carro, tá o irmão vindo lá da posse a pé. Não, por que, irmão, você está a pé? O pastor falou que eu tenho que ir a pé. Eu não estou dizendo isso. Eu ia porque era relativamente perto, dava para ir a pé. Mas eu fazia isso. E às vezes o Satanás botava assim, ó, os alunos da escola bíblica saindo de carro. Um calor desse aí, irmãos. E o professor, não que o professor tenha obrigatoriamente ter o carro, mas eu que estava ali tal, obediente, os alunos, eu tenho que ensinar obediência para os alunos, eu ali na obediência, pagando o preço. Vocês estão entendendo isso? E aí Deus vai lá e sonda o coração e vai vendo tua atitude, vai te honrando, vai te honrando, vai te honrando, vai te honrando, vai te honrando. E aí você sim pode... Aí, irmãos, hoje eu tenho que pagar academia para andar. Porque eu não ando mais a pé, porque tem um carrinho para andar. Vocês estão entendendo o mistério? O sol que eu pegava na careca, hoje tem um ar-condicionado, eu não pego mais sol, tenho que até comprar vitamina D, porque eu não pego mais sol. Vocês estão entendendo o mistério? Então é sobre isso. Pague o seu preço. E por fim, para a tua vida, uma aplicação aqui, ó. Submeta-se aos planos de Deus antes de agir. Provérbios 16, 3. Às vezes você quer agir, você faz, é você, não. Estava conversando com a ovelha essa semana, falando, ensinando algumas coisas, eu falei, a gente tem essa coisa, todos nós temos o ímpeto de agir, a querer fazer, mas você tem que aprender a parar, a analisar o contexto, ver toda a situação, para depois, aí você busca a Deus para Deus te dar a instrução. Então, aí você submete-se aos planos, honre a Deus com seus bens, obedeça. A palavra de Deus diz em Malaquias 3,10, é uma ordem. Trazei, isso é uma ordem, uma palavra de ordem. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Aqui é o próprio Deus falando através do livro de Malaquias. E quando
quando ele diz trazei, é porque ele está dizendo para trazer. Mas aí eu vou lá e acho as minhas questões, mas eu não posso. Aí eu me enrolei, aí eu estou enrolado, eu tenho muita coisa para fazer e tal. Tudo bem, tem momentos, irmão, que não dá para você tirar R$1. Tem fase que não dá para tirar R$1 e tu ainda tem que catar moeda. Eu sei o que é isso. Mas isso deve te incomodar. Isso deve fazer você fazer como lá atrás eu fiz. Falar, Deus, muda a minha sorte. Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer. Senhor, me dá ideias, me dá planos, projetos. Eu ia no trono de Deus o tempo todo. Agora aquela viúva bater e falar, pai, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha... Tem gente que não. Ah, eu não posso. Ah, eu estou numa situação difícil. Ah, eu não consigo. Ah, eu não sei. Mas não deixa de comer. Não deixa de passear. Não deixa para ir de uma festa. Uma coisa que vocês precisam aprender, meus irmãos, eu estou ensinando isso para vocês em Deus e não é sobre mim, é sobre vocês. Olha, às vezes a pessoa não tem dinheiro para ajudar no reino, na obra, na igreja, nas coisas. Ah, não posso, não tenho dinheiro. Mas a pessoa não deixa de curtir. A pessoa não deixa de ir num cinema. A pessoa não deixa de passear. A pessoa não deixa de ir no McDonald's. A pessoa não deixa de ir numa festa. Qualquer festa a pessoa for convidada, a pessoa vai. Mas quando é para Deus, tem 1000 desculpas do porquê não pode. Isso é muito sério. Deus me mostra isso. Às vezes a pessoa não pode nada, mas se é festa, se é gasto, se é fazer alguma coisa para o bem e o deleite da alma dela, ela dá o jeito. Ó, vamos lá. A pessoa não tem dinheiro, mas deixa quebrar o celular. Perde o celular para ver se a pessoa não vai correr amanhã, semana que vem, e vai comprar outro celular. Deixa quebrar alguma coisa ou ficar doente. Rapidinho vai ter que arrumar o dinheiro para fazer. Faça o contrário, irmão. Faça o contrário, irmã. Dê. Faça. Que Deus vai minimizar os seus gastos externos. E tudo que você fizer terá a bênção de Deus. Pessoas não têm dinheiro para nada, mas você vê a pessoa curtindo a vida adoidada. Pastor, o senhor está dizendo contra curtir? De modo algum. É saudável. Quem está entendendo, diga amém. O pastor não está pregando contra curtir. É bom, eu fico feliz de ver a pessoa curtir. Agora, é perigoso a pessoa ter dinheiro para fazer tudo o que ela quer e ela paga o preço que for e faz o que tiver que ser feito. Mas quando se trata do reino e da obra de Deus, a pessoa não quer obedecer. E aí eu fecho com o último exemplo. Obedecer em pequenas coisas e ele confiará coisas maiores. Lucas 16:10. Coloque-se de pé. Lucas 16:10. Eu quero fechar esse versículo, irmãos. Eu quero que você se conecte aqui, não se desligue. Eu estou terminando aí quase no horário. Vamos lá. Escute isso. Este versículo marcou a minha vida há 20 anos atrás. Há mais de 20 anos atrás. Escute isso. E é sobre obediência. Quem é fiel no pouco, provavelmente será fiel no muito. É o que se espera. Quem é injusto no pouco, também será injusto no muito. Tem outras versões, essa aqui está rebuscada, mas tem outras versões. Quando eu li isso, no meu coração, eu entendi Deus dizendo para mim, há 20 e poucos anos atrás, quem é fiel no mínimo, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também será injusto no muito. E quando eu li esse versículo, eu ganhava um salário assim, sabe, bem pequenininho, e estava numa função normal. E eu entendi, se você quiser pegar o meu entendimento para você, pegue. Tua vida pode mudar como mudou a minha vida com esse versículo. Se você não conseguir gravar sobre obediência, grave sobre isso. Quando eu ouvi isso, quando eu ouvi um pastor pregar sobre isso, e esse, na verdade, eu confesso a vocês que foi nenhuma pregação, foi um curso que eu fiz, nesse curso cristão, e nesse curso a pessoa falou isso aí e botou esse versículo. Aquilo veio no meu coração e falou, então se eu for fiel no pouco, Deus pode me colocar sobre o muito? Pastor, é barganha? Não, eu estou obedecendo. E aí eu entendi que tudo que viesse à minha mão, dentro das minhas limitações, dentro das minhas possibilidades, eu ia fazer. E geralmente eu coloquei no meu coração de fazer além daquilo que era o que era para eu fazer. Quem está entendendo, diga amém.
Se eu recebia uma função, eu fazia 2, 3. Se era para ficar até tal hora, eu ficava, se fosse necessário, eu ficava mais. E não era sobre a pessoa, não era sobre quem estava à frente, que eu não fazia nem questão, precisava muito da hora extra. Ei, Jeová, hora extra é a coisa maravilhosa, deliciosa. Tirar a hora extra. Tem essas coisas, né? Tirar a hora extra. Agora, quem quiser ficar, que fique. Só que eu sempre ficava, eu sempre fazia, porque eu queria fechar, eu queria deixar. Era coisa minha. E eu continuei ficando. E eu fazia, eu não mudei, eu continuei fazendo mais, trabalhando mais. E não era para dizer, não, eu só fazia. Tudo que vinha eu queria, sabe, isso em tudo. Procurar, sabe, fazer o que é melhor ali naquele pouquinho. E aí Deus foi fazendo. Irmãos, e eu digo isso para vocês, para a glória de Deus, não é para minha glória. Uma pessoa que ganhava um salário mínimo, R$136. R$136. Trabalhando no sol, capinando, fazendo como vocês sabem. E galgando, tendo cargos e crescendo ali. E o salário chegar a um salário de R$5.000 na época. E quando eu digo isso, eu não estou falando sobre vanglória, não é isso não. Porque quando o salário grande chegou, eu já estava tão comprometido que parava, né? Mas a palavra do meu Deus se cumpriu sobre a minha vida. De maneira absurda. Aí você fala, nossa, que isso? Não, realmente, para o local, para o ambiente, era muito. Mas ali era a honra de Deus. Eu namorei, noivei, casei, constituí família. Debaixo desta palavra. Sejam fiéis agora. E não estou falando só sobre dízimos e ofertas. Eu estou falando em tudo na vida de vocês. Vamos errar, vamos pecar, vamos vacilar. Mas lutem com todas as forças para fazer o que é certo. Errou, erra no caminho e levanta. Mas não sai não dos teus princípios e valores. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a voz do pastor, do líder espiritual quando diz, ei, final do ano está vindo aí, irmãos. Nosso espírito, e cuidado com um demônio chamado espírito natalino. Cuidado, porque as lojas estão todas, venham. Aí você já fica logo, ai meu Deus do céu, aí passa de cartão, pega isso, pega aquilo, compra isso e dá para um e dá para outro, que nem vai te valorizar, irmão. Porque na hora que o bicho pegar, metade dessas pessoas que você vai se lascar para fazer as coisas não te ajudarão. E às vezes a casa de Deus que você descobriu, que você deixou de vir, deixou de estar, deixou de dar à brasa a força que precisamos, de contribuir, de ajudar nos trabalhos, de fazer. Você abandonou a casa de Deus para fazer por tudo e por todos, ajudou o mundo inteiro. Mas quando você precisa, é na casa de Deus que você vai vir buscar ajuda, conselho, palavra, oração. Então aprenda isso nesse final de ano para Deus mudar a tua sorte em 2026. Nós vamos fazer agora para encerrar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Aqui. Nós vamos fazer um ato espiritual agora. Vamos encerrar. Mas eu preciso que você entenda isso, irmãos. Todo esse mês. E a noite vai encerrar. Você vai repetir comigo aqui. Agora eu quero que você não deixe de estar à noite, aqueles que obviamente vão poder. Eu aprendi isso, mesmo saindo daqui hoje, para fazer o sepultamento. À noite eu tenho que estar aqui na mesma energia para o meu Deus. É assim que a vida espiritual funciona, irmão. Eu não posso, eu não vou vir porque eu não vou estar bem. Não, Senhor, me fortalece, me dá sabedoria de dividir emoções e vamos embora. Vamos lá. Repete comigo assim. Quero obedecer para obter proteção para a minha família. Quero obedecer para obter harmonia na minha família. Quero obedecer para obter prosperidade e abundância. Quero obedecer
para obter crescimento espiritual e legado de fé. Quero obedecer a Deus para obter perdão dos meus pecados. Quero obedecer a Jesus para obter minha salvação e da minha família. Quero obedecer ao Espírito Santo para obter minha transformação pessoal. Quero obedecer à palavra para obter sabedoria de vida. Quero obedecer à liderança espiritual para obter a autoridade em Deus. Desta forma, atrairei bênçãos para a minha vida e para a minha família, através da minha obediência à palavra de Deus, ministrada ao meu coração, nesta série de pregações. Amém. É através disso, e eu quero, irmão Josias, que hoje à noite, quem vier vai receber também esse arquivo, para que eles em casa repitam isso. Repitam isso. Eu quero obedecer para obter, quero obedecer. O seu cérebro vai entender que o nosso cérebro ama a recompensa. Quando eu entendi que a minha obediência abençoava a minha família, eu me tornei mais obediente. Quando eu entendi que a minha organização, quando eu namorava a pastora, ajudava ela na organização dela, e a organização dela me ajudava, eu fazia para, sabe, é recompensa. Então, obedeça para receber.